Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso O Valor do Dinheiro. Eu me chamo Ícaro de Carvalho, serei um dos professores de vocês aqui nesse nosso curso, né? Eu terei 4 módulos com vocês. Caso vocês acabem tendo mais módulos, foi porque o curso foi sendo atualizado. Mas a princípio, nós faremos 4 módulos. No primeiro deles eu explicarei a mentalidade, e é muito importante que vocês prestem atenção nesse primeiro módulo, ainda que vocês achem que, por algum motivo, a mentalidade de vocês se destaca dessa mentalidade pobre, não é? Às vezes nós achamos isso e, ao longo do curso, nós vamos percebendo que não. Que nós temos arraigados em nós muitos e muitos princípios e crenças limitantes, como geralmente o mercado gosta de chamar, não é? E que foram embutidas na nossa cabeça, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência. No segundo módulo eu vou falar sobre a relação entre trabalho e o sucesso dos seus investimentos. Vocês vão entender que a primeira coisa que vocês precisam erradicar da mente de vocês é essa ideia de que vocês viverão do home broker, vocês viverão do investimento, colocando 20, 30, 40, 100, 200 mil reais. Isso não é uma realidade. A nossa filosofia de trabalho ela se baseia principalmente nessa relação de trabalho, aportes e tempo. Sem trabalho, nada disso dá certo, a não ser que você seja um herdeiro e tenha recebido uma bela bolada, 10 milhões de reais. Aí tudo bem, você não precisa mais se preocupar com isso, você pode alocar, mas para sua saúde, para sua dignidade, para sua qualidade de vida, ainda assim eu recomendaria que você trabalhasse. Trabalho é utilidade, trabalho é se sentir útil, trabalho é alongar a sua vida, trabalho é manter o seu cérebro funcionando. Depois nós teremos no nosso módulo número 3, aí sim, a joia da coroa, o que eu, modesta parte, classifico como a parte mais importante do curso, mas eu não gostaria que vocês pulassem direto para lá, que é quando eu falo de fato sobre quais são os critérios que eu utilizo para selecionar os meus investimentos. Então vocês vão descobrir exatamente o que classifica uma ação como sendo uma ação boa para ser comprada, um fundo imobiliário como sendo um fundo imobiliário bom para ser comprado, renda fixa boa para ser comprada, e o que classifica isso como ruim, que você não quer nem perto. O mais importante é que não haverá recomendações aqui. O que haverá é uma receita de bolo. Um passo a passo simples que já te trará critérios o suficiente para descobrir se aquele investimento é um investimento bom para você adicionar à sua carteira, complementando assim o seu portfólio diversificado, baseado em ativos de longo prazo, ou se não, se ali você está diante de uma armadilha. No próximo módulo eu falarei sobre fundos imobiliários. Eu acredito que o fundo imobiliário ele é uma grande mão na roda para a pessoa física, não é? Por diversos motivos, eu vou mostrar que o fundo imobiliário diminui a volatilidade da sua carteira, que te traz previsibilidade, que te traz tranquilidade. Adiantando um pouquinho o que eu vou falar naquele módulo, eu quero mostrar para vocês, eu vou contar a história da minha própria carteira e como ela foi mudando ao longo do tempo, não é? Quando eu era o Ícaro jovem, que só me importava com rentabilidade, que eu queria risco, explosão, como tudo isso foi mirando numa carteira focada em muita ação de tecnologia, de muito crescimento, muita ação que visava essa multiplicação de valor. E à medida que a minha vida foi avançando, eu fui amadurecendo, os resultados do trabalho foram chegando, as crianças foram chegando. Houve uma preocupação agora de um novo Ícaro, de um Ícaro pai de família, de um Ícaro de 35 anos, de um Ícaro que está rumando aí para maturidade, não é? Isso reflete também na minha carteira, uma carteira que ficou mais alocada em ações de qualidade, em grandes bancos, fundos imobiliários entraram na carteira. Havia uma preocupação muito grande de que se eu morresse por qualquer motivo, e eu quero sempre que vocês entendam isso, a sua carteira de investimentos, ela é para você. Mas ela é para você até que você não exista mais. Mas ela deve ser programada para que as pessoas que continuarão aqui após a sua morte usufruam desse trabalho. Porque esse é o princípio do que nós chamamos de civilização, né? Você acumula trabalho, passa parte desse trabalho para o seu filho, educa ele para que ele não seja um herdeiro sanguessuga. E quem sabe seu filho terá uma qualidade de vida melhor que a sua. E se tudo der certo, os seus netos terão uma qualidade de vida melhor que a sua. E assim você pode contribuir para o mundo, para a sociedade, mas principalmente para a sua família também, não é? Havia essa preocupação de, caramba, se por algum acaso eu morro, a minha esposa herda
uma carteira extremamente agressiva, cheia de ações de tecnologia, focadas em crescimento, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? E nós estamos vivendo esse momento agora, na história, que é quando as ações de tecnologia estão caindo 50%, 60%. E é o comum, é o padrão, que essas ações focadas em crescimento, elas caiam muito, elas subam muito. Quando o mercado sobe, elas sobem muito mais. Quando o mercado cai, ela cai muito mais. O que eu achava que poderia acontecer, então, na minha cabeça começou a surgir essa ideia. A minha esposa herda essa carteira e a primeira coisa que ela vai fazer, diante da falta de entendimento, e muitas vezes assessores têm um entendimento ruim, muitas vezes profissionais do mercado têm um entendimento ruim, nós vamos falar isso no módulo número 3, vocês vão entender, porque eu tenho um vídeo meu lá de 2010 em que eu falo isso, que o investidor individual possui algumas vantagens competitivas em relação aos profissionais da indústria. 12 anos se passaram e eu continuo afirmando a mesma coisa. E o que a minha esposa faria, ali no momento em que as ações estão caindo, muita volatilidade, ela não entende nada do mercado, ela venderia os ativos, se desfaria, provavelmente, no momento de queda. E boa parte desse trabalho foi todo desfeito, e agora ela tem um monte de dinheiro na mão e não sabendo exatamente o que fazer. Então, eu costumo dizer que introduzir renda fixa, introduzir fundos imobiliários ao seu portfólio, por mais que seja tentador e por mais que vocês vejam no YouTube tantos e tantos jovens dizendo eu estou totalmente alocado em renda variável, porque no futuro isso vai pagar mais. Observem sempre os arredores desse sujeito. Não foque só no discurso dele. Não foque só nos números que saem da calculadora dele. Observe sempre os arredores do discurso dele. Observe que idade esse rapaz tem. Observe quantos filhos esse rapaz tem. Observe qual é o ponto de maturidade da vida dele, porque muitas vezes vocês estão levando a vida de vocês, na realidade de vocês, na realidade salarial de vocês, na realidade de família de vocês, levados por um discurso de alguém que tem uma realidade completamente diferente. Renda fixa e fundos imobiliários, na minha opinião, e você pode só escolher um deles, você pode escolher os dois, eles adicionam tranquilidade, previsibilidade à sua carteira. Então eu fiz uma conta, bem de padaria ali. Qual seria o valor que eu acho que seria necessário receber todos os meses de fundo imobiliário para que, se por algum acaso eu morresse e a Ana recebesse a minha carteira, como ela vai receber, ela tivesse receita mensal o suficiente para não precisar se desfazer de nenhum ativo. Ah, Ícaro, mas quer dizer que você não vai vender nunca Google, Apple, Facebook? Eu estou apostando neles para o futuro. Eu preciso que a minha esposa tenha tranquilidade financeira para que esse futuro possa chegar. O que acaba acontecendo também é que vocês montam carteiras de investimento baseados no futuro, sem perceber que a vida é instável. Vocês subestimam a crise, sem perceber que quando vocês olham um preço passado, um gráfico passado, e vocês olham tudo lá embaixo e falam, nossa, se eu tivesse comprado aqui eu teria ganho tanto dinheiro, o ponto é que vocês esquecem o que estava acontecendo no mundo quando os preços estavam baixos daquela forma. Estava todo mundo com medo, inseguro, perdendo renda, como foi no caso da pandemia agora, comércios fechados, empresas fechadas, restaurantes fechados, shopping centers fechados. E o reflexo daqueles preços baixos é o reflexo do quão ruim estava a economia naquele momento, mas mais do que isso, a psicologia das pessoas estava naquele momento. As pessoas estavam com medo de fato do mundo acabar. Os aeroportos estavam fechados, estava todo mundo em lockdown. Pessoas estavam em empregos remotos, aqueles que podiam mandar seus funcionários para emprego remoto, mas comércios e a grande maioria dos pequenos e microempreendedores, que são quem fazem a maior parte do volume de vendas do Brasil, estavam todos em casa trancados, sem saberem como eles vão pagar os funcionários. Então, assim, nesse momento, o que você quer? Previsibilidade. Eu quero começar esse curso agradecendo a vocês que estão aqui. Agradecendo pela confiança que vocês depositaram em mim, agradecendo ao atendimento desse chamado, agradecendo que vocês compraram as minhas palavras. Acreditaram nas minhas promessas. Porque existem diversos motivos para vocês não estarem aqui, por exemplo. Diversas barreiras que foram vencidas. Primeiro, a mais óbvia de todas, não é? Eu não sou um profissional do mercado financeiro. Eu não sou um assessor de investimento, eu não sou um gestor de fundo, eu não sou um profissional certificado. Eu não sou um produtor de conteúdo financeiro. Eu não tenho um YouTube cheio de vídeos sobre investimentos. Mas se vocês estão aqui,
Vocês estão aqui porque eu acredito que vocês atenderam ao chamado do sujeito comum, da vida comum. Daquela pessoa que construiu uma estratégia baseada na realidade da maioria das pessoas. Alguém que constrói a sua carteira de investimentos e que investe o seu dinheiro preocupado com o futuro dos seus filhos, com a qualidade e a blindagem do seu casamento. Alguém que entende que o trabalho é fundamental nisso. Alguém que entende que a compra de uma casa é, para a imensa maioria das pessoas, o melhor investimento que ela fará na vida. Alguém que defende que você não viva nessa bolha da Faria Lima, pensando em bitcoins, ethereum, altcoins, enquanto a sua casa não tá paga. Que defende coisas que me soam absurdas, e eu sempre vou defender isso, que viver de aluguel vale mais a pena do que comprar um imóvel. Eu não encontro um único motivo para isso ser verdade, a não ser para um grupo muito reservado de uma elite financeira que tem milhões de reais para investir enquanto pagam o valor de um aluguel. Mas ainda assim, se vocês me permitirem no futuro do curso, eu vou mostrar que até nesse caso é bobagem. Para vocês que acreditam que a melhor forma de enriquecer é investir de forma simples. Acumular patrimônio e não girar patrimônio. Continuar trabalhando. Continuar vivendo abaixo das suas posses. Continuar aumentando a sua receita. E continuar investindo por 10, 15 ou 20 anos. E aí sim, lá na velhice, que não precisa ser tão velho assim, vocês vão se surpreender com o quão poderoso é esse efeito acumulador. Vocês tenham dignidade, qualidade de vida. E que vocês também não abram mão de outros elementos que são importantíssimos, como saúde, família, a sua crença pessoal, sua fé, sua religião. Porque, pessoal, dinheiro é uma parte da vida. É uma parte importantíssima, mas é uma parte da vida. Então, do que adianta você abrir mão da sua qualidade de vida, ficar fazendo day trade e ficar fazendo apostas esportivas e ficar fazendo todo tipo de ativo de risco para chegar aos 40 anos sem saúde, acima do peso, infartando, pressão alta? Acima de tudo, esse dinheiro serve para que você aproveite a melhor parte da sua vida. E a melhor parte da sua vida tem que ser aos 50, 60 anos, quando seus filhos estão criados, quando sua vida foi toda construída, quando a sua história foi feita. E agora você pode sim descansar. É engraçado porque cursos de investimentos, eles costumam trazer na sua identidade, quando eu chamo de identidade, eu chamo essas imagens que ilustram o curso, né? Gráficos para cima, notas de dinheiro, barras de ouro, coisas douradas, brilhantes e cofres e dólares. Eu fiz questão, na hora de montar a identidade do nosso curso, o Valor do Dinheiro, eu fiz questão que ela representasse todos os sentimentos que eu quero que sejam infundidos em vocês ao longo desse curso. Então, quando vocês olham essa árvore frondosa, eu quero que vocês tenham justamente essa sensação de segurança, de permanência, de resiliência, de tranquilidade de longo prazo. Uma árvore dessa leva vida para se fazer. E ela sobrevive a qualquer tempestade. E ela arvora as coisas que estão abaixo dela. Ela protege as coisas que estão abaixo dela. Quando você olha aqui, provavelmente vem a sua imagem. Dinheiro não dá em árvores, não é? Muita gente me disse isso quando eu mostrei a arte pela primeira vez. E é justamente esse sentimento que eu quero passar. Essa ideia de retorno para casa. Aquela vila do Hobbit, como você se sente abraçado por aquelas imagens. Porque é justamente isso que significa a minha filosofia de trabalho. Que reflete na minha filosofia de investimento, que é o reflexo da minha filosofia de vida. Esses investimentos servem para você, a sua família e os seus filhos. Eles não são um fim em si mesmos, eles são apenas uma parte da vida, e essa vida que deve ser equilibrada em trabalho, família e no investimento do resultado desse trabalho. Então quero agradecer a todos vocês que compraram esse chamado da vida comum, do homem comum, do investimento comum para pessoas comuns, mas que se mostra extremamente poderoso e capaz de comprar o ativo mais importante que vocês querem na vida, que é a tranquilidade. Todos nós nascemos com uma quantidade limitada de tempo, e não somos nós que decidimos quando o nosso tempo vai acabar. Eu acredito plenamente que Deus decidiu o último dia da vida de cada um de nós. Então o que nós podemos ter controle é a qualidade. É a qualidade de vida que nós temos diante do número de dias que nos foi dado.
para que você possa aproveitar o seu filho, os seus filhos, para que você possa talvez tirar alguns dias para estar em casa com eles, para que as apresentações na escola não sejam perdidas, para que a vida seja aproveitada, para que o casamento seja mais sólido, porque dinheiro já não é mais um grande problema. E para que vocês tenham todos a ideia de que eu estou mostrando para cada um de vocês que assiste esse curso o que eu faço com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha família. Isso é o que mais importa, porque prescrever para vocês exatamente o que eu faço me deixa com a tranquilidade, com a mente tranquila, com a cabeça leve, porque eu tenho certeza que o remédio que eu prescrevo para vocês é o remédio que eu mesmo tomo. Vamos começar o nosso curso, vamos começar a falar sobre mentalidade. Eu não quero que vocês pulem esse módulo, eu quero que vocês façam esse módulo, por mais que vocês acreditem que, eu não preciso saber de mentalidade agora, eu quero saber que ação eu vou comprar. Porque faz tudo parte de uma grande cadeia. Eu preciso que vocês continuem por 10, 15 ou 20 anos fazendo isso. E vocês só vão fazer isso por 10, 15 ou 20 anos, sem surtarem, enlouquecerem ou terem estresse, sem sentirem medo quando os preços caírem, sem sentirem medo quando a crise vier, sem sentirem medo porque talvez o Lula seja presidente, o Bolsonaro seja presidente, o Brasil vai virar a Venezuela ou não. Eu quero que essas coisas sejam erradicadas para sempre da cabeça de vocês, porque só focado no longo prazo é que as coisas vão dar certo.